Não é possível conciliar maternidade e marketing digital. E aí, vocês acham que isso é verdade ou fake? Muito bem-vindos ao meu canal, gente. Maiara Macedo aqui. E esse foi um dos temas, gente, que desde que eu comecei a empreender no mercado digital, assim, foram um dos mais pedidos. Pra quem não sabe, pra quem não me conhece, eu sou mãe de um bebê de 1 ano e meio, gente. E eu empreendo em outras formas também, não só no mercado digital, mas em outros serviços aqui na internet. E muitas pessoas me perguntam: nossa, Maiara, caramba, você é mãe de um bebê pequeno e você ainda consegue, né, ter tempo de qualidade com o seu filho. E aparentemente eu concilio isso muito bem, gente. Eu consigo, né, trabalhar no mercado digital, trabalhar em outros serviços e ainda ter tempo de qualidade com meu filho, ainda levar ele para brincar, para passear, enfim. Eu consigo conciliar isso muito bem. E nós mulheres, gente, nós já temos essa tendência de se culpar muito pelas coisas, né? De se diminuir muito para tentar caber no mundo do outro. E não é bem assim que funciona, gente. A gente não precisa escolher entre isso ou aquilo, entre maternidade e empreender. Nós conseguimos conciliar os dois muito bem. Então a gente não precisa, assim, tentar se diminuir para entrar no mundo do outro, porque a jornada da maternidade, gente, nós sabemos que já é uma jornada muito dura, muito difícil com a mãe. Não falando que a maternidade, que ser mãe é uma coisa ruim, mas quem é mãe, principalmente está na fase aí do bebê pequenininho, sabe que não é uma decisão fácil, gente. Não é uma decisão fácil. E é isso, no tema de hoje, o vídeo de hoje vai ser abordado esse tema. Dá para ser mãe e empreender? E nesse vídeo a gente vai abordar sobre esses assuntos. Eu espero de coração que esse conteúdo ajude muito vocês, que ajudem muito mães que desejam empreender, empreendedoras que desejam se tornar mães, e mulheres ainda que não são mães. Eu espero que esse vídeo chegue em você e que de alguma forma auxilie nessa angústia que está no seu coração e que às vezes você precisa ouvir um conselho de uma pessoa que vive sua realidade, que vive essa jornada do empreendedorismo e da maternidade. Então eu espero de coração que esse vídeo te ajude muito. Se vocês quiserem compartilhar esse vídeo com outras mães, com outras mulheres que desejam se tornar mães, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Vamos alcançar aí o máximo de mulheres possíveis pra gente se ajudar nessa jornada. Então, gente, a minha jornada como mãe, como empreendedora, com certeza começou primeiro como empreendedora, né? Eu comecei a empreender nos meus 16 anos, gente. Eu abri uma loja num comércio local mesmo, eu abri uma loja de maquiagens. E assim, isso foi excepcional pro meu desenvolvimento, gente. E não me perguntem por quê, gente, mas todas as pessoas que me perguntavam se eu queria ter filho, eu falava que não. Falava: Deus me livre, gente, eu não quero ter filho, não, deixa essa história aí para outros 500, não quero ter filho, não sonho com filho, Deus me livre. Sendo que no fundo do meu coração, gente, meu sonho sempre foi ter minha família, sempre foi construir um lar, sempre foi ter meus filhos, assim, ter a minha geração, sabe? Dar continuidade no legado da minha família. Eu não sei se eu falava isso por modismo, da geração de hoje em dia parece que ninguém quer ter filho mais, não sei também porque eu falava isso, gente. Mas enfim, e eu fui mãe. Eu tinha 22 anos na época, né? E as pessoas falavam bem assim: nossa, 22 anos já tá velha pra ter filho. Gente, aquilo ali pra mim, meu Deus do céu. Ter 22 anos com filho, eu já tava assim: meu Deus, gente, o que eu vou fazer na minha vida? Porque por mais que você decida ter um filho, que você saiba que você quer ter um filho, quando o teste dá positivo, gente, o seu mundo cai. Por mais que você esteja esperando muito. Eu acho que com outras mulheres também é assim, gente. Porque não é possível. O meu mundo desabou, assim. E 22 anos, pra mim, eu era muito nova, gente. E as pessoas falavam assim: ah, já tá velha pra ter filho. Porque na geração anterior, o quê? As pessoas tinham filho com 14, 16, 17 anos. Então eu engravidei com 22, as pessoas falavam assim: minha filha, tá velha, né? Você não tá tão novinha assim pra ter filho, não. Isso pra mim, gente, meu Deus do céu. E pior, eu ainda morava com minha mãe, eu sou filha única, então pensa o baque que deu na minha vida, gente, a virada de chave que aconteceu na minha vida. Mas enfim, gente, eu sempre quis ser mãe nova no sentido de estar mais perto da geração dos meus filhos, sabe? Ter mais disposição pra correr atrás de menino, pra levar pra brincar, porque, gente, pra ter filho, você tem que ter uma disposição, assim, horrenda. Se você tá ou não disposto a levantar cedo, você não tem mais escolha. Você tem que levantar porque ele tá ali, ele tem que se alimentar, ele tem que fazer os afazeres dele, então não é mais por você, é por ele. Então eu sempre tive esse pensamento, que às vezes se eu tivesse filho com 30 anos, que também não é um problema ter filho com 30 anos, eu apenas estou mostrando a minha visão mesmo, que se eu tivesse filho com 30 anos, eu teria ali 10 anos de diferença da geração dos meus filhos, que eu não sei se eu estaria tão próxima, sabe? Então eu tinha essas coisas, sabe, gente? E com certeza também eu já tinha uma certa estabilidade financeira, porque eu trabalhava, eu já tinha o meu próprio dinheiro, o meu namorado, ele também já trabalhava, já ganhava um dinheiro bom que desse pra manter a gente, a nossa família, né? O nosso relacionamento também já tinha uma estabilidade ótima. Por quê? Porque quando eu engravidei, eu já tinha uns 6 para 7 anos de relacionamento. E a gente era, assim, muito grudado, sabe, gente? Era aquele relacionamento que eu fazia as malas durante a semana para passar
assim, uma semana na casa dele, ia pra casa da minha mãe umas 2, 3 vezes na semana e voltava pra casa dele. Então, o nosso relacionamento, ele já tinha uma base muito forte. Então, não foi uma coisa assim do nada, sabe? E minha gravidez, gente, foi assim um momento muito feliz da minha vida. Foi, acho que uma das melhores partes do nosso relacionamento foi a minha gravidez. Mas muitas vezes não acontece dessa forma, principalmente quando você tem filho novo, quando você tem filho jovem, né? Muitas vezes acontece ali por um descuido, vocês não têm estabilidade financeira, ainda depende dos pais, aí tem que recorrer aos pais, aí fica aquela situação chata. Muitas vezes você não se preveniu, vocês não se preveniram, assim, agiu por um impulso. Enfim, gente, tem, assim, várias maneiras disso ter acontecido que não pode ter sido da melhor forma que poderia ter sido sem um planejamento, né? Mas o que acontece muito? Pitaco. Pitaco, gente, isso me deixa estressadíssima. Pitaco de gente que você nunca viu na vida falando, ah, mas poderia ter se cuidado, né? Aqueles falsos conselhos, aqueles conselhos disfarçados de maldade, que você sente a maldade quando a pessoa fala. Então é isso, gente. Quando você é jovem, você tem que o quê? Entrar por um ouvido e sair pro outro, porque aquilo ali não vai agregar em nada na sua vida. Então você tem que simplesmente fingir que aquele conselho nunca existiu. Mas quando você é jovem, principalmente se você tem filho adolescente, gente, isso acontece muito por falta de um planejamento e você vai escutar muito pitaco de pessoas que nunca vão agregar nada na sua vida. Então você simplesmente tem que internalizar isso, gente, e fingir que nunca aconteceu. O meu caso foi literalmente um caso em exceção, porque apesar da gente estar jovem, da gente ser jovem, a gente já tinha uma estabilidade financeira, a gente já tinha um relacionamento ali consolidado. Então, quando o Oliver nasceu, meu filho, a gente simplesmente já tinha mobiliado nossa casa e nos mudamos. Eu saí da casa da minha mãe e a gente foi construir nossa família no nosso lar. Então isso é um caso em exceção, não são todos os casos que são assim, não tem problema nenhum, gente. Se você teve filho sem planejamento, se você teve filho com planejamento, o importante é você ter o seu filho, amar o seu filho e com certeza Deus vai te capacitar assim para você dar sempre o melhor para ele. Enfim, gente, é isso. Vocês estão ouvindo o grito dele, né? Pra vocês verem como não é mentira que eu tenho um filho. Meu Deus. E a gente tá gravando aqui, do nada solta um grito de criança pra tudo quanto é lado. Ser mãe é isso, gente. Aí a gente faz o quê? Finge que nada aconteceu e continua gravando o vídeo. Pra vocês verem o tanto que é potente esse gritinho, gente, que nem o microfone foi capaz de reduzir o ruído do grito do meu filho. As mães vão entender, né? E eu era muito imatura, sabe, gente? Por mais que eu tivesse muita maturidade em relação ao trabalho, em relação a compromisso, em relação a tudo, eu acho que nada te prepara pra ser mãe. Você só vai aprender a ser mãe sendo mãe. É igual falam, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. E eu me sentia muito imatura em relação a isso. Eu espero muito que as coisas que eu esteja falando sejam pertinentes, sabe? Muitas vezes eu penso, gente, será que essas coisas que eu estou falando vai agregar alguma coisa, algum valor na vida das pessoas? E eu espero que sim, porque eu conheço o meu valor, sabe? Só que às vezes a gente se auto-sabota, pensa assim, gente, será? Será que quando eu tiver 30 anos eu vou me olhar e pensar assim, caramba, olha o tanto de coisa que eu sabia e eu ficava me auto-sabotando? Enfim, gente, nós estamos assim em constante evolução sempre, né? Eu espero que quando eu tenha 30 anos eu pare e pense, caramba, hoje eu sei muito mais coisa do que eu sabia naquela época e você também tem que ter esse sentimento. Esse sentimento de sempre querer estar aprendendo, sempre querer estar enchendo o seu cérebro de conhecimentos. Gente, quanto mais você estuda, mais o seu cérebro, assim, expande, sabe? É surreal o potencial que eu tenho hoje. Hoje eu vejo quanto conhecimento eu adquiri. Antigamente eu não tinha tanto conhecimento e o cérebro, gente, conforme você vai estudando, ele vai alcançando assim níveis que vocês nem imaginam. Mas enfim, gente, eu sei que não é fácil ser mãe. Não é fácil ser mãe com 40, não é fácil ser mãe com 50, não é fácil ser mãe com 60 anos, independente da idade que você for mãe, não é fácil ser mãe. Como também não é fácil ser empreendedora. Gente, ser empreendedora, assim, é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Então, os dois juntos, assim, a maternidade e o empreendedorismo, os dois juntos, eles se potencializam, gente. Eles se potencializam, assim, pro bem e pro mal. Então, por exemplo, gente, muitas vezes eu sei que eu tenho um dom muito grande de organização. Eu sei otimizar muito o meu tempo para ele se encaixar exatamente nas coisas que eu preciso fazer. E ser empreendedora me ajudou muito nessa parte, gente. Quando você se torna empreendedora, você consegue dividir muito o seu tempo. Por quê? Porque você tem a autonomia de poder escolher as coisas que você quer fazer na hora que você quer fazer. De, por exemplo, você quer fazer um trabalho mais tarde, você conseguir organizar esse trabalho mais tarde. Então, ser empreendedor, ele já te dá automaticamente essa autonomia em relação ao tempo. Por exemplo, gente, a minha rotina de trabalho, eu que monto ela. Eu monto a minha rotina, por exemplo, no final de semana, o que eu tenho que fazer na segunda, na terça, na quarta, enfim. Eu monto tudo que eu tenho que fazer, todas as gravações, todos os trabalhos, enfim. E eu acho que ser mãe e ser empreendedora é um conjunto ótimo por causa disso, gente. Porque eu consigo conciliar a maternidade, né, os afazeres com meu filho, levar meu filho na escola, deixar meu filho na aula de natação, enfim, as coisas que eu preciso fazer no meu dia a dia e encaixar justamente nos horários que eu preciso trabalhar. Por exemplo, eu sei que eu tenho uma gravação amanhã 1 hora, então 1 hora eu vou ter que organizar para o Oliver estar fazendo alguma atividade. E ter rede de apoio nesse momento, gente, também é muito importante. Eu, graças a Deus, tenho uma rede de apoio maravilhosa. Eu tenho minha mãe, eu tenho meu companheiro também que, assim,
é um excelente pai para o meu filho. Então, se você também não tem uma rede de apoio, gente, busque algum amigo, algum familiar. Então, se você puder, né, pagar ali alguém para ficar com seu filho umas 3, 4 horas no máximo, que seria o tempo mais ou menos de você estar fazendo uma reunião, ou de você, não sei, tá gravando algum conteúdo, tá pesquisando conteúdo também, gente, porque também não é só assim sair fazendo conteúdo, né? Eu geralmente, vou dar uma dica para vocês em relação à criação de conteúdo, fugir um pouco do foco, mas é só uma dica. Para quem tá criando conteúdo, gente, vocês pensam assim, ai, às vezes eu não tenho tempo de criar conteúdo porque a rotina do meu filho é muito agitada e tudo mais. O que que você faz? Gente, escreva seu roteiro todo no dia seguinte, no dia anterior. Escreva seu roteiro todo no dia anterior e no dia seguinte releia seu roteiro e fale. É muito mais fácil do que às vezes você querer tirar a ideia da sua cabeça e você não conseguir formar uma linha de raciocínio, sabe? Eu, pelo menos, faço isso. Todos os meus vídeos, gente, são roteirizados. Tudo que eu tô falando pra você é roteirizado. E se você tem preguiça, não tem tempo de ficar escrevendo, faça por tópicos também, gente, que, assim, vai ser uma ótima dica pra vocês pouparem o seu tempo e pra vocês também conseguirem ter mais tempo com o filho de vocês. O empreendedorismo, gente, tem gente que vende o empreendedorismo como se fosse mil maravilhas, assim, como se você não demandasse tempo, dedicação, esforço. Gente, o empreendedorismo, assim como a maternidade, por isso que eu acho assim que os dois se complementam, os dois você tem que ter dedicação, você tem que se esforçar, você tem que priorizar, porque senão não dá certo, gente. Ser empreendedora não é fácil, como muitas pessoas acham, não é só você decidir largar tudo pro alto e empreender. Você tem que ter um tempo para você estudar, sim. Você tem que ter um tempo para você deixar alguém com seus filhos, sim. Porque senão você não consegue, gente. Nada que você não prioriza, nada que você não dedica, não se dedica, vai dar certo. Não tem como dar certo. E o empreendedorismo, gente, assim como ser mãe, ele te dá muitas vantagens e também muitas desvantagens, que é isso que eu vou conversar com vocês agora. Vamos falar primeiro da vantagem? A vantagem em questão ali da autonomia, gente, de você estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, de você conseguir lidar com mais de uma situação ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que o empreendedorismo te dá e a maternidade também. Gente, qual é a mãe que não faz 1000 coisas ao mesmo tempo? Nós somos literalmente multitarefas. Nós estamos ali fazendo comida, respondendo um e-mail, dando banho no filho, ao mesmo tempo que você tá aqui, você tá ali pegando a roupa para vestir a criança, você tá cortando as frutinhas pro almoço, enfim, você tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que a maternidade te proporciona e o empreendedorismo também te proporciona. Então, as duas coisas, gente, elas se potencializam muito. E já pegando o gancho para entrar na parte difícil, de qual que é a dificuldade, né? Que eu falei iria falar uma vantagem e agora eu vou falar uma dificuldade. Qual seria a dificuldade? Em relação a se cobrar muito. Gente, qual que é a mãe que não se cobra muito? Qual que é a empreendedora que não se cobra muito, que acha que tem que ser perfeita, que acha que tudo tem que estar no conformes, ali, um perfeccionismo danado. Gente, eu sofro muito com isso, no perfeccionismo, meu Deus. Antigamente, se a comida que eu fizesse pro meu filho não ficasse do gosto que eu queria, eu já não queria dar pra ele. Se o suco que eu fiz pra ele não ficasse da forma que eu achasse que ele merecia, eu não queria dar pra ele. Se um trabalho que eu fosse entregar pra um cliente, se um vídeo que eu gravei no digital não ficasse perfeito, eu não iria gravar. Se eu errasse uma palavra, eu não queria entregar o conteúdo. Se eu não editasse o vídeo da melhor forma, gente, isso tudo é prejudicial para você, porque ninguém é perfeito. Você não vai conseguir ser uma mãe perfeita, você não vai conseguir ser uma empreendedora perfeita, porque ninguém é perfeito. Então essa parte que eu acho mais difícil, gente, é em relação a isso, é em relação a parar de me cobrar tanto. Gente, é muito importante vocês aceitarem que ninguém é perfeito, vocês aceitarem que todo mundo tem falhas, você vai errar, não vai ser a primeira, não vai ser a segunda, nem vai ser a terceira vez, você não é o único que erra. Apesar de hoje, o que me dá mais raiva, gente, nesse mundo digital, nessa era digital, é que as pessoas, elas vendem uma falsa vida. Por quê? Porque ninguém é feliz o tempo todo. Não tem como, gente. Ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém aparece rindo todo dia. Ninguém aparece bela todo dia nos stories. Gente, as pessoas vendem, principalmente alguns influenciadores, vendem uma falsa vida. E acaba que eu, como você aqui, tô assistindo ali, eu penso, caramba, gente, será que só eu tenho problema? Será que só a minha vida que tá dando tudo errado no momento? Gente, será que é só comigo? Não, não é só com você. Só que as pessoas, elas têm dificuldade de mostrar o lado ruim das coisas, gente. E é por isso que tem muitas pessoas que se conectam muito com aquela Virgínia, né, que é uma blogueira muito famosa. Por quê? Porque ela mostra a realidade, gente. Ela mostra o dia dela quando tá bom, quando tá ruim. Ela mostra a família dela, ela mostra as filhas delas. Então, ela cria esse relacionamento com as pessoas, sabe? Ela não passa uma falsa impressão da vida dela ser perfeita. E é isso que eu quero que vocês entendam, gente. É isso que eu quero que vocês absorvam. Ninguém é perfeito. Você não pode basear a sua maternidade na maternidade da outra pessoa. Você não pode se basear a sua vida na vida do outro. Todo mundo erra, todo mundo vai errar. Você não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira pessoa que vai errar. E quando vocês entenderem isso, vocês podem ter certeza que a vida de vocês vai ficar muito mais fácil.
Gente, eu tô falando isso aqui pra vocês, mas não que não sirva pra mim. Eu quero ser a melhor mãe e eu me cobro muito por isso. Chega no final do dia, o que que eu faço? Vocês acham que eu deito minha cabecinha no travesseiro e vou dormir tranquila? Não. Eu penso, caramba, será que hoje eu dei tanta atenção pra ele? Caramba, será que hoje eu brinquei com ele demais? Por que que eu não deixei ele comer aquilo? Por que que eu simplesmente não ignorei aquela birra e deixei ele fazer o que ele queria? Será que eu tô fazendo errado? Será? Gente, você acaba se cobrando muito. Assim como também no empreendedorismo, você pensa, caramba, eu tenho que estudar mais, eu tenho que focar mais nisso, eu tenho que entregar certo conteúdo para o meu cliente, eu quero entregar o melhor, mas às vezes eu não consigo. Então, gente, isso é, assim, um ciclo vicioso de cobranças que vocês têm que cuidar, tomar muito cuidado, gente. Porque a maioria das doenças psicológicas surgem assim, da sobrecarga mental. E quando você é mãe, você é empreendedora, essas duas coisas, elas casam muito, gente, porque é quase os mesmos problemas. Por quê? Quando você decide ser empreendedora, você está trabalhando em cima dos seus sonhos, não em cima dos sonhos do seu patrão. Você acorda às 6 horas da manhã, mas é uma decisão sua acordar às 6 horas da manhã. Não tem alguém te cobrando ali para você acordar às 6 horas da manhã. Você sabe que se você não acordar aquele horário e fazer o que tem que ser feito, ninguém vai fazer por você. Então, é assim, um ciclo vicioso de cobranças. Eu quero fazer projetos grandiosos, eu quero impactar a vida de muita gente, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, gente, eu quero fazer várias coisas. Então, eu me cobro muito nesse sentido. E tantas cobranças assim, gente, vocês têm que tomar muito cuidado com o quê? Com a ansiedade, gente. Porque a ansiedade, ela é derivada justamente disso. Dessa ansiedade, das coisas nem aconteceram ainda e você tá ansiosa ali para entregar aquele resultado pro seu filho ou pro seu cliente ou para quem seja, gente. E vocês têm que tomar muito cuidado com isso, gente, porque a ansiedade é uma coisa muito séria. A ansiedade é uma coisa que eu luto, assim, luto quase minha vida toda, porque além da genética, né, de eu ter ansiedade por genética, o que é que acontece? A maternidade e o empreendedorismo, elas já me trouxeram mais ansiedade ainda, porque você se cobra muito na maternidade e no empreendedorismo, então essas coisas, elas se potencializam muito, e a ansiedade, assim, ela vem à tona, gente, então é uma coisa que vocês têm que cuidar muito, cuidem muito da saúde mental de vocês, porque nada vale isso. Se você não cuidar da saúde mental de vocês, vocês não vão conseguir cuidar dos seus filhos, vocês não vão conseguir cuidar do seu marido, da sua empresa, do seu empreendedorismo, de nada, gente. Então, vocês têm que cuidar muito bem da sua saúde mental. Acho que a gente tem que aprender a lidar com isso, sabe, gente? Porque se a gente quer dar conta de tudo, se a gente bota muita pressão pra fazer as coisas, se a gente se pressiona tanto pra entregar todos esses resultados, gente, isso vai ser prejudicial não só pra gente, mas também pros nossos filhos. Isso, assim, vocês podem ter certeza. E os nossos filhos, gente, eles absorvem tudo que a gente faz, tudo que a gente sente, eles absorvem. Então você tem que se cuidar, você tem que cuidar dessa autocobrança, dessa autossabotagem por você e pelos seus filhos, principalmente. Então, gente, é importante a gente aceitar que a gente não vai dar conta de tudo, que a gente não vai conseguir entregar todos os resultados, que a gente não vai conseguir ser 100% mãe, 100% empreendedora, 100% mulher, a gente não vai dar conta, gente. E um conselho, assim, que se eu pudesse ter escutado de alguém, e hoje eu dou para uma mãe empreendedora, é aceita. Aceita que você não vai ser perfeita. Aceita que você não vai ser perfeita, você não vai ser uma mãe perfeita, você não vai ser uma empreendedora perfeita, você é um ser humano como outro qualquer. Não acredite que porque você virou mãe, que você é super poderosa, assim. É nessa de mães super poderosas que tem muitas mães com depressão, com crise de ansiedade, com crise de pânico. Por quê? Porque a sociedade impõe isso na gente. Impõe que, assim, virou mãe, nos tornamos perfeitas, nos tornamos as melhores. A gente é mãe, esquece, ela é mãe, ela consegue fazer tudo sozinha, ela consegue dar banho nos filhos, fazer comida, arrumar a casa, dar conta do trabalho de casa, do trabalho da rua. Ela é mãe, ela consegue fazer tudo, fica tranquilo. Gente, as mães, elas são menosprezadas pela sociedade. E não é por causa disso que você tem que pegar isso pra você. Você tem que ter o conhecimento que você é mãe. Sim, você é mãe, mas você também é um ser humano. Você também precisa de atenção. Você também precisa de cuidado, gente. Então, se cuidem. Não deixe esses estereotipos, essas coisas entrarem na cabeça de vocês. Aceita que você não é perfeita. Tá tudo bem errar, gente. Tá tudo bem não dar conta de tudo. Tá tudo bem pedir ajuda. Tá tudo bem falar, gente, eu não consigo, eu não dou conta mais sozinha. Tá tudo bem. Tá tudo bem você não ser a melhor mãe do mundo. Porque muitas vezes, gente, nós vamos nos comparar. Eu acho que nasce uma mãe, nasce uma comparação. Porque a gente vai se comparar com outras mães, principalmente olhando as redes sociais. Nossa, que mãe perfeita, ela vive arrumada, ela vive arrumando o cabelo, ela vive indo pro salão, ela vive levando os filhos dela para passear. Nossa, o marido dela é tão bonito, nossa, ela faz tudo dentro de casa, a casa dela é tão bonita, a casa dela é tão arrumada, os filhos dela são sempre limpos, sempre cheirosos. Gente, será que essa mulher não tem um defeito, gente?
Não acreditem em redes sociais. Não fiquem se comparando. A rede social, gente, vocês têm que entender que a rede social, ela mostra uma parte da vida da pessoa, não a vida toda. A rede social, ela mostra a parte da vida da pessoa que ela quer que seja mostrada, não o restante. Às vezes a pessoa tá ali com a vida podre, gente, desculpa, mas com a vida podre, com o casamento uma mentira, com os filhos à beira de um colapso. Não que isso esteja em todos os casos, mas a maioria, gente, a maioria. Não tá tudo bem. E as pessoas ficam vendendo essa falsa idealização de família perfeita, de relacionamento perfeito, de filhos perfeitos. E isso não existe, gente. Isso não existe. Então pare, não se compare. Não se compare com outras mães. Não compare o seu relacionamento com outros relacionamentos. Não compare o seu filho com o filho dos outros, principalmente, gente. Não façam essas comparações, que isso é uma tortura. Então é importante, gente, a gente priorizar. É importante a gente aprender a dizer não. E principalmente, gente, a gente aprender a delegar as coisas. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente controladora. Eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas do meu jeito. Eu sou uma pessoa muito detalhista. Eu sou uma pessoa que, se eu coloco o travesseiro todos no sofá de um lado e a pessoa coloca de outro, eu quero que coloque do outro lado, eu vou lá e coloco do outro lado. E isso me atrapalhava muito. Por quê? Porque eu queria abraçar o mundo. Eu queria fazer tudo do meu jeito, eu queria arrumar meu filho do meu jeito, eu queria arrumar a casa do meu jeito, eu queria fazer a comida do meu jeito, e isso acabou, gente, que eu tava surtando. Eu tava, assim, entrando na beira de um colapso. Por quê? Porque eu tava sobrecarregada. Não por causa do meu marido, não por causa da minha mãe, mas por causa de mim, que não aceitava ajuda. Gente, eu não aceitava ajuda. Se não fosse do meu jeito, eu não queria. Se não fosse do meu jeito, eu ficava estressada, aquilo me corroía, chega, eu ficava me coçando. A pessoa, eu pedia, por exemplo, pro Gabriel, que é meu esposo. Gabriel, lava a louça pra mim. Ele lavava a louça. Aí ele colocava o copo num lugar que não era do copo. Gente, aquilo ali já me tirava do sério, de um grau. E às vezes causa uma briga, causa uma discussão que é só falando sobre você. É só sobre falando você. Não tem outro motivo. Então vocês têm que aprender a delegar, vocês têm que aprender a dizer não quando vocês não querem. Você tem que aprender a aceitar ajuda, gente. Ajuda é sempre bem-vinda, principalmente quando a gente é mãe. Não queira abraçar o mundo sozinha, aceite a ajuda das pessoas. Nós precisamos, gente, confiar nas pessoas, sabe? Confiar nas pessoas que estão do nosso lado. Simplesmente isso. E no lado pessoal também, gente, essa pressão, essa ansiedade, ela te impossibilita de curtir o momento, sabe? De aproveitar os momentos. Às vezes eu tava ali com a minha família pensando em meta, pensando na próxima reunião, pensando no próximo projeto, pensando na próxima aula, pensando em tudo, gente. No próximo dia dos pais, dia das mães, gente, coisa nada a ver, sabe? Nada a ver. Eu ficava pensando tanto nisso que às vezes eu tava ali no momento, curtindo meu filho, curtindo meu... Eu tô falando muito meus filhos, gente. Será que tem outro filho aí? Meu Deus do céu, é meu filho, é só um filho que eu tenho. Enfim, eu tava tão ali ligada nisso que eu esquecia de aproveitar o momento. Então, um conselho que eu te dou é aproveite o momento, sabe? Quando você estiver com sua família, quando você estiver com seus filhos, se desligue do mundo, se desligue de rede social, se desligue de meta, de trabalho, de empreendedorismo, de tudo, gente. Porque no final, nada disso vale. Nada disso vale o mercado digital, nada vale... Ó, meu filho fazendo barulho. É, gente, é assim mesmo, tá vendo? Vida de mãe é assim, é barulheira atrás de barulheira. De nada vale, gente, a rede social, de nada vale o dinheiro, de nada vale a autonomia de tempo se você não tiver sua família do seu lado. Dinheiro nenhum compra isso. Porque quando a gente é mãe, gente, a gente tem que entender que os anos são curtos e os dias longos. Por mais longo que pareça seu dia, por mais que pareça que seu filho não vai crescer, que seu filho nunca vai sair daquela fase, vai passar. A gente cresce muito rápido. Parece que um dia desses eu tava grávida, meu filho já vai fazer quase 2 anos. Então, gente, passa muito rápido, então aproveite. E nada vale isso tudo se você não aproveitar seus filhos, porque querendo ou não, eu tenho certeza que se você é mãe, o que te fez virar empreendedora foi poder acompanhar seus filhos de perto, foi poder acompanhar o crescimento do seu filho. Então não tire isso da reta, gente. Porque muitas vezes a gente sabe que o empreendedorismo não é esse mar de rosas que todo mundo vende. Então é por isso que você tem que saber aproveitar. Porque se você não aproveitar os momentos do seu filho, vai ser como se você estivesse na CLT. Porque você vai viver estressada, vai viver cheia de afazeres, pensando em meta, pensando em trabalho, pensando em criação de conteúdo, enfim, pensando em várias coisas que você não tem que pensar no momento. Você tem que lembrar o motivo daquilo. Qual foi a causa que fez você ir para o empreendedorismo? Não foi poder aproveitar seu filho? Não foi poder brincar mais com seu filho? Não foi poder ter mais tempo de qualidade com seu filho? Porque eu falo que o empreendedorismo não é você ter mais tempo com seu filho. Porque o empreendedorismo você vai trabalhar tanto quanto, gente. Você vai trabalhar menos e ganhar mais. Isso é óbvio. Mas você tem que lembrar a causa. Você tá ali por causa deles. Então não esqueça deles. Porque você pode ter certeza que esse tempo que a gente está passando
perto dos nossos filhos, gente, eles vão crescer, eles não vão querer nem ficar perto da gente, porque a gente sabe, principalmente na fase da adolescência. E se você é mãe de adolescente, você sabe muito bem o que eu tô falando, gente, porque eles somem, não querem saber de nada, só querem ficar com os amigos, então aproveite enquanto você é a prioridade do seu filho. Então é isso, gente, é importante a gente viver isso, é importante a gente aceitar que nós não somos perfeitas, mas independente de nós sermos perfeitas ou não, é importante a gente aprender a viver o momento, sabe? Aprender a viver o momento com nossos filhos, a estar presente, porque não adianta nada você estar ali do lado do seu filho, com o celular na mão, ou então olhando para o computador, ou então fazendo tudo, menos estando com seu filho. Gente, eu não estou falando de presença, tá? Eu não estou falando de você estar no mesmo ambiente que o seu filho. Eu estou falando de você dar atenção pro seu filho. Às vezes, gente, por mais que você esteja cansado, às vezes, assim, 20 minutos, 1 hora do seu dia que você preza por tempo de qualidade com seu filho. Tempo de qualidade é o quê? Longe do celular. Você realmente prestando atenção no que seu filho está te dizendo. Às vezes o seu filho está tentando 10 vezes por dia te contar como é que foi o dia dele e você não escuta. Às vezes você fica estressado porque ele tá chamando sua atenção, querendo conversar, e você só tá querendo descansar, você só tá querendo silêncio. Gente, eu era assim, tá? Eu trabalhava no call center, telemarketing. Às vezes o Oliver tava querendo brincar ali comigo, e aquela fase, aquela loucura, e eu só querendo silêncio. Às vezes o Gabriel queria conversar comigo e eu só querendo silêncio. E eu penso, gente, o trabalho tá me dominando. O trabalho tá me dominando, e isso não serve só pra CLT, gente. Qualquer coisa, qualquer meio de trabalho, empreendedorismo digital, você precisa dar muito mais atenção também, porque é algo seu. Se você não depositar energia, não cresce. Se você não acreditar, não cresce. Então, se você não depositar energia, se você não tiver esses olhos, gente, que eu tô tentando mostrar pra vocês, vai tudo despencar. Então, preze, gente. Preze pela presença. Presença não é só estar presente, é dar a presença, é dar a atenção. Eu tô falando isso pra vocês, gente, mas não que isso não se encaixe pra mim. Eu também tô aprendendo com isso. Tô aprendendo muito, gente. Muito, muito com isso. Às vezes a gente acha que só porque alguém tá explicando algo pra gente, que essa pessoa já passou, já se superou daquilo, mas não, gente. Se a pessoa tá te falando é porque ela também quer te ajudar. E eu sei que isso também é uma realidade sua, sabe? Às vezes, gente, eu tô aqui, mas eu tô tudo menos aqui. O meu pensamento tá tão lá no futuro que eu tô aqui, tô pensando na minha meta, eu tô pensando no que eu vou comer amanhã, no que eu vou preparar pro Oliver almoçar amanhã, eu tô pensando no aniversário de 2 anos do Oliver, que tem 1 ano e 2 meses. Então, gente, isso é uma coisa muito séria. A gente fala rindo assim, mas é uma coisa muito séria. Então, a gente tem que aprender, sabe? A gente tem que aprender a administrar o nosso tempo. E assim, gente, eu acho que além disso, além da gente saber administrar o nosso tempo, a gente também tem que saber pedir ajuda. Você não é uma super mulher. Você não é uma super heroína, você não é uma super mãe. Você é um ser humano como outro qualquer. E você tem que reconhecer, gente, que vocês também têm que pedir ajuda, sabe? Vocês não precisam fazer tudo sozinhas. Vocês não precisam dar banho, fazer comida, cuidar da casa. A não ser que você seja uma mãe solo e você não tenha, né, outra realidade a não ser essa. Gente, saibam pedir a ajuda das pessoas. Se as pessoas estão ali, se continuaram do seu lado após a maternidade, porque eu acho que isso é muito importante, as pessoas que ficam ao nosso lado, mesmo após nós nos tornarmos mãe, são as pessoas que têm que ficar do nosso lado, porque a maternidade, gente, ela faz uma seleção muito grande de amizades. Eu considerava umas pessoas amigas que depois que eu me tornei mãe, sumiram. Não sei se isso aconteceu com você também, mas comigo aconteceu. E pessoas que eu não considerava, gente, de verdade, eu não tinha, assim, tanta consideração. Me ajudaram tanto, doaram roupas, assim, pro meu filho. E eu acho que isso não é uma vergonha, gente, você doar roupas, você receber roupas. Eu acho que isso é uma troca muito linda que a maternidade te traz e te faz enxergar com outros olhos também, sabe? Então você tem que sabe, colaborar, gostar desse apoio das pessoas, saiba pedir ajuda, sabe, reconhecer que você também precisa de ajuda. Eu sou muito grata, gente, porque eu tenho um companheiro que ele me ajuda em tudo, tanto nos afazeres da casa, quanto com os filhos. Tem muita gente que fala que não é ajuda, que menospreza muito o trabalho do homem, que fala que é mais que obrigação e tudo mais. Gente, mas custa você agradecer? Não custa, sabe? Muitos pais, gente, não estão nem aí para a criação dos filhos, só querem saber de botar dinheiro dentro de casa, só querem saber de humilhar a mulher. Mas, gente, você não precisa se apegar a isso e não, sabe, agradecer o seu marido pelo que ele também faz. Porque, querendo ou não, ele também sai, ele também soa, ele também cria. Então, eu acho que a sociedade está criando mulheres muito másculas, sabe? Que, assim, não que seja um problema você ser independente. Gente, não tem problema nenhum nisso, mas também saiba ver o valor no seu marido, sabe? Gente, vocês têm que aproveitar a rede de apoio de vocês. Seja ela
com o seu companheiro, seja ela com sua mãe, seja ela com profissionais da saúde, com profissionais que você tenha confiança. Então saiba aproveitar esse apoio, saiba aproveitar essa rede de apoio a seu favor. Não queira agarrar o mundo com as mãos e fazer tudo sozinha, sendo que não precisa ser assim, gente. Maternidade, ela não precisa ser pesada. Não precisa ser pesada. E assim, gente, outra coisa, também é muito importante a gente cuidar de nós mesmas, sabe? Às vezes a gente passa ali tantas horas do nosso dia cuidando do marido, cuidando da casa, cuidando dos filhos, que você esquece que você também precisa de cuidados. Relembre como é bom você ir no salão, você se cuidar, você fazer a unha. Ou então, se você não gosta de salão, você não gosta de fazer a unha, fazer coisas que você gosta, coisas que te animem, coisas que te dão vontade de viver, seja ir no cinema, seja ir comer um lanche sozinha. Gente, não perca a sua essência, sabe? A maternidade, quando nós nos tornamos mães, parece que a gente esquece um pouco da gente, sabe? Eu, principalmente, gente, meu filho tem 1 ano e 2 meses. Eu fui me reencontrar mais ou menos agora. Porque eu tinha esquecido qual era o meu hobby. Eu gostava de sair pra dançar. Eu gostava de fazer tantas coisas. E uma coisa que me pegou pensar nisso, refletir nisso, foi um vídeo que eu vi. Que eram umas crianças, assim, mais ou menos, perguntando pros pais o que é que eles eram antes de ser pais. E muitas mães, muitos pais não sabiam responder. Por quê? Porque a partir que os filhos vieram ao mundo, não souberam mais fazer nada. Só viveram em prol do filho, só em prol da família, em prol da casa. Não tem nenhum problema se isso te faz bem. Se você está bem vivendo em prol dos seus filhos, em prol do seu marido, não tem problema algum. Se isso te faz feliz, está tudo certo, gente. Eu estou falando se isso te incomoda. Se você sente saudade de se sentir viva, de se sentir útil, de fazer algo por você, sabe? Porque muitas mulheres têm crise de personalização por isso. Elas se despersonalizam do mundo. Por quê? Porque ela não sabe mais se reencontrar, não sabe mais quem ela é. Se perguntar o que ela gosta de fazer, ela vai falar que gosta de levar o filho para passear. O que também não é um problema, mas não é algo dedicado a você, sabe? O que você faz hoje por você? Seja um momento do dia que você tira para lavar o seu cabelo, ou seja um momento do dia que você tira para escutar a música, para assistir um filme que você gosta. Hoje, o que te faz feliz? Será que a sua resposta seria somente cuidar dos seus filhos? Sabe por que eu tô falando isso, gente? Porque se você não cuidar de si, você não vai conseguir cuidar do seu trabalho. Você não vai conseguir cuidar da sua família, do seu filho, da sua casa. Você não vai conseguir, gente. Você tem que se priorizar. Você é ali a base. É igual uma noite de sono, quando você perde. Ali, quando você tá no início ali da vida do seu filho, que ele ainda não aprendeu a dormir, daquela coisa, e você acorda no outro dia exausta, mas você tem que estar 100% pro seu filho. Ele não quer saber se você dormiu ou não, a energia dele tá carregada, então ele tá ótimo. E você, como é que você tá? É mais ou menos isso, gente. Vocês têm que aprender a se cuidar, a se colocar em primeiro lugar e não tem problema nenhum. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade, eu tava até conversando com a minha mãe sobre isso, é que eu ia no shopping e eu ia comprar uma roupa pra mim e eu me sentia mal, gente. Eu me sentia mal em comprar uma roupa pra mim. Que loucura! Por quê? Eu pensava, gente, por que eu não tô comprando pro meu filho? Por que eu tô comprando pra mim? Por que eu sou digna de merecer uma roupa? Eu tenho que comprar uma roupa pro meu filho. Assim, isso são coisas que eu não sei se só eu sinto isso, gente. Isso eu tô tratando em mim, tá? Eu tô falando aqui pra vocês, mas é uma coisa que eu ainda tô tratando. De conseguir fazer as coisas não só pelo meu filho, mas por mim. Parece que quando eu não tô fazendo pra ele, tô fazendo por mim, eu tô sendo egoísta. Gente, olha que sentimento louco que a maternidade traz pra gente. Eu tenho certeza que eu não vivo sozinha, gente, porque não é possível. Então é uma coisa que você tem que tratar de dentro pra fora. Você tem que tratar a sua mente primeiro, gente, porque você é digna sim. Não é porque você teve um filho que você não pode ter nada pra você. Não é porque você teve um filho que o seu filho tem que ser a prioridade em tudo na sua vida. Claro, gente, eu não tô falando pra você deixar o seu filho de lado, nunca, jamais nessa vida. Mas você não pode se deixar de lado. Até porque, gente, um dia o seu filho vai casar, o seu filho vai sair de casa e você? E você como é que fica? Você vai ficar acabada? Você vai ficar com o seu emocional destruído? Você tem que se cuidar, gente. Vocês têm que se cuidar. E simplesmente, gente, isso faz parte do processo de ser mãe empreendedora. É você saber equilibrar todas essas coisas e saber que você não é perfeita. É saber que você vai precisar pedir ajuda. É saber que você vai precisar de uma rede de apoio. É saber que você vai precisar se priorizar, priorizar a sua saúde mental e se priorizar e equilibrar tudo isso, gente. Equilibrar tudo isso com o seu tempo, com sua autonomia ali de decidir, porque você é empreendedora, você consegue decidir o seu horário, coisa que na CLT você não conseguiria. Você consegue decidir, olha, se amanhã eu tenho uma reunião tal hora seguinte eu vou conseguir ficar com meu filho. Não é questão de ter mais tempo, mas sim mais tempo de qualidade, gente. Então isso é uma coisa que o empreendedorismo e a maternidade, assim, eles são a chave um do outro.
E eu acho que isso é um processo, né, gente? É um processo para todas nós. Nós vamos aprendendo as nossas limitações, nós vamos entendendo melhor as coisas. E assim, é só você ter paciência também. Ninguém nasceu sabendo ser mãe, assim como ninguém vai nascer sabendo ser empreendedora. É só vocês terem paciência, gente. Tenha paciência e respeite o processo, porque vai dar tudo certo. O importante e mais importante de tudo é você ser gentil consigo mesmo. Saber que o seu filho está aprendendo a viver, mas você também tá. É o seu primeiro ano de vida. Você tá aprendendo a viver também, gente. Não é só o seu filho. Você tá aprendendo a viver junto com o seu filho. Os dois estão nessa vida pela primeira vez. Então é ser gentil consigo mesma. É ter noção que vai dar tudo certo independente. O primeiro passo você já tomou, que é se tornar empreendedora. E se você é uma mulher de fé, assim como eu sou, Deus, gente, ele abençoa o que é o propósito da família. Então, se você fez tudo isso, principalmente se tornar empreendedora pelo propósito da família, pelo propósito de você querer, não querer terceirizar ali a educação dos seus filhos, você pode ter certeza que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, só tenha fé, consistência e não desista. Não desista, porque o tanto de coisa que eu falei aqui pra vocês, eu tenho certeza que muitas mães se identificaram com muitas coisas que eu falei. Se não se identificou, não é mãe, provavelmente. Mas é isso, gente. Vai dar tudo certo. Vocês sabiam que um dos maiores motivos para uma mulher hoje se tornar empreendedora no Brasil é a maternidade? E isso que eu tô falando não é da boca para fora, tá bom? Tem estudos comprovados sobre isso. Mas tem um erro em comum que muitas mulheres cometem quando começam a empreender, gente. Sim, gente, o maior incentivo para uma mulher se tornar empreendedora é a maternidade. E isso, gente, é uma pesquisa que a Rede Mulher Empreendedora fez e deu que 75% dessas mulheres, após se tornarem mães, se tornaram empreendedoras, para vocês verem, gente, a grandiosidade da maternidade. A maternidade, ela já traz consigo isso, né? O imediatismo de você querer ser uma nova versão sua, de você querer ser sua melhor versão, de você querer ali se superar pelo seu filho. E essa pesquisa, gente, ela é tão real que antes mesmo dessa pesquisa sair, eu já fazia parte dela. Isso porque, gente, quando eu tinha ali meus 22 anos, quando eu engravidei do Oliver, eu, assim, não tinha tanta vontade de empreender no digital, né? Eu não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta vontade. E quando o Oliver nasceu, eu me vi tendo que voltar para a CLT e ficar longe daquele bebezinho, gente, que despertou, assim, uma virada de chave na minha vida. Eu falei, cara, eu vou trabalhar em casa. Assim, não tem outra opção. Eu simplesmente joguei tudo para alto e falei, Deus, me ajude. Porque eu não vou conseguir ficar longe dele. E essa vai ser a única opção que eu vou seguir. Eu vou conseguir ser empreendedora digital. E até hoje eu tô vivendo disso e estou muito feliz, graças a Deus. E tá, aí eu fiz um curso de processos gerenciais também, que eu nem sei pra que eu fiz esse curso, gente, porque eu não tinha vontade de gerenciar nada. Mas enfim, fiz esse curso. Mas a vontade de empreender mesmo só veio depois que o Oliver veio ao mundo, gente. Porque eu queria ter mais tempo com aquele bebezinho, né? E também poder gerenciar o meu tempo, ter autonomia em relação ao meu tempo, ver o processo do crescimento do meu filho, tudo de pertinho, e não em questão a trabalhar menos e ganhar mais, gente, porque quem é empreendedor sabe que isso é uma grande mentira. Você não vai trabalhar menos e ganhar mais, você vai trabalhar mais, mas você também vai ganhar mais. E não é questão também de ter mais tempo com o meu filho, porque isso é outro mito também. Você é empreendedor, você não vai ter mais tempo com seu filho, mas você vai ter mais tempo de qualidade com o seu filho. Não é porque você é empreendedor, gente, que o trabalho deixa de ser trabalho, né? É trabalho da mesma forma, mas você vai conseguir ter autonomia dos seus horários, você vai conseguir ter autonomia da sua vida. Você é o seu próprio chefe. Isso te conforta ou te assusta? Tem que ter uma responsabilidade. E eu queria ter esse tempo de qualidade com o meu filho, gente. Quando eu tive, né? Quando eu ganhei o Oliver, eu pensei assim, gente, eu quero fazer algo que é meu. Algo que meus olhos brilhem, que meu coração se encha, algo que eu sinta prazer, algo que eu sinta tesão em trabalhar, sabe? E não ficar aqui na CLT, nesse comodismo, sabe? De ter medo de ser mandada embora, ainda mais agora com filho, se eu for mandada embora, o que vai acontecer? Então eu não queria mais trabalhar na CLT, ali passar 8 horas do meu dia dedicando para uma empresa que não tá nem aí para mim, 2 horas de trânsito, aquele estresse, gente, aquela loucura, enfim, eu não queria mais isso para minha vida. Então a maternidade me deu essa virada de chave para eu conseguir abrir os olhos para o empreendedorismo digital, ver que eu conseguiria ter uma renda extra trabalhando com algo que eu amo, que é lidar com pessoas, trabalhar com pessoas, que é algo que eu amo, e também proporcionar uma ótima qualidade de vida para o meu filho, estando ao lado dele, não tendo que terceirizar a educação dele, porque se eu continuasse na CLT eu teria que terceirizar, né? Porque eu não teria alguém para ficar com ele, enfim, não seria eu ali. Porque ainda mais, gente, nesses 3 primeiros anos dos nossos filhos, é muito importante para a criação de caráter dele, gente. E eles não sabem falar direito, então qualquer coisa que aconteça você não vai saber, você não vai estar por perto. Gente, enfim, foi a melhor escolha que eu tive na minha vida. Enfim, gente, continuando a linha de raciocínio aqui, o ponto é, qual tem sido o erro dessas mães, dessas mulheres que decidem empreender assim, do nada? O maior erro, gente, é tomar essa decisão por impulso.
essa decisão, assim, pela emoção, sabe? É escolher qualquer área, sair escolhendo qualquer área, igual uma doida, assim, desesperada. E às vezes escolher uma área porque deu certo pra fulano, deu certo pra ciclano, mas ela não se identifica com aquela área. Então é você escolher uma área, escolher uma profissão por impulso e vendo apenas o resultado do outro, vendo apenas o retorno do outro. Ela não se conecta com aquilo, gente. Então, mesmo que aquele negócio possa proporcionar sim uma renda boa, ela não vai querer continuar. Por quê? Porque ela vai estar desmotivada com o tempo, gente. Então, da mesma forma que 75% das mulheres, após se tornarem mães, se tornam empreendedoras, muitas delas acabam desistindo no meio do caminho. Por quê? Por falta de planejamento, gente. Simplesmente falta de planejamento. Falta, gente, de se organizar, de definir qual área, qual nicho você vai seguir, o que você tem que fazer para chegar em tal resultado que você almeja, quais são suas metas, quais são os seus objetivos. Sem planejamento, gente, nada vai dar certo. Então é muito importante você fazer essa análise, você fazer esse planejamento, que você pode ter certeza que você seguindo esse passo a passo, você seguindo o método de planejamento, você vai conseguir sair da CLT e ter um bom resultado no digital, gente. Nada é assim por acaso, ninguém começou do nada, assim, nossa, pá, larguei tudo, sentei ali e esperei cair do céu. Não é assim, gente. Vocês têm que se planejar, vocês têm que também colocar energia naquilo. Nada mais, nada menos que isso, gente. Esse é o erro. O erro não é você escolher por causa dos seus filhos, não é você definir que você quer empreender para passar mais tempo com seus filhos, não é empreender ali pela emoção, pelo calor do momento. Ai, tá todo mundo empreendendo, vou empreender, gente, vou empreender aqui do nada. Não é em relação a isso, gente. O erro é a falta de planejamento. Nada que você faz que não tenha um bom planejamento vai dar certo. Até pra gente sair com os nossos filhos, gente, a gente tem que ter um planejamento, senão dá tudo errado. Então, faça esse planejamento, coloque como meta. Se hoje, pensa assim, cara, se hoje eu quero empreender, o que eu tenho que fazer para conseguir empreender? Qual o primeiro passo que eu tenho que tomar? Crie um planejamento, não precisa criar um arquivo, isso e aquilo, não, gente. Abre o bloquinho de notas aí do celular e cria um planejamento simples, gente. É uma coisa assim, simples. Pode ter certeza, gente, que seguindo esse planejamento, fazendo essa análise, você vai conseguir lindamente largar a CLT e empreender no digital. E se você também quer saber mais sobre isso, eu falo muito sobre essas coisas no meu Instagram, gente, que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Pra caso vocês tenham alguma dúvida, você pode me mandar no meu direct ou então responder no comentário desses vídeos também, que eu vou responder vocês com o maior prazer do mundo. Eu já passei por isso, gente, em questão de planejamento, em questão de você se organizar, você tá perdido, você não sabe de nada. Mas uma coisa eu posso ter certeza e dar certeza pra vocês. A melhor forma de você construir um negócio, de você construir algo, é aprendendo com alguém que também já esteve no seu lugar. Por quem já passou por isso, por quem já passou por essa construção, por quem já teve essas mesmas dificuldades que você está tendo. Então, gente, eu estou aqui abrindo essa oportunidade para vocês que querem aprender como que eu comecei no mercado digital, que às vezes ficaram com alguma dúvida ou então querem sugerir uma nova opção de tema de vídeo que vocês queiram saber também. Então, eu estou deixando aí a deixa para vocês liberarem as perguntinhas aqui nos comentários ou então me mandar um direct no Instagram que tá aqui embaixo. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like, de começar a me seguir no meu canal para você não perder conteúdos como esse, tá bom? E se vocês quiserem também compartilhar esse conteúdo com algumas mulheres, com algumas mães que vocês acham que vão se beneficiar desse assunto, vocês estão livres para isso, tá bom? Tchau, tchau!